Olá, estamos ao vivo! Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero que você fique aqui comigo. Não passa esse vídeo, hoje eu quero falar sobre comportamento. Melhor que isso, perfil comportamental. Eu tenho uma convidada muito especial. Você que está passando aqui agora na gravação desse vídeo, fica comigo. Vamos entender como que é a comunicação de cada perfil. Tá? Você vai tentar se identificar com alguma dessas pessoas, desses perfis, e até mesmo saber, né, se você convive com um desses perfis aqui. Com certeza, um desses perfis você convive sim. Para você que está passando aqui agora, eu sou Fábia Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série, essa maratona de 100 lives, 100 encontros ao vivo. Hoje é a live 39. E a Kelly já está aqui conosco, a nossa convidada, né, Kelly? Vamos convidar as mulheres, avisei as mulheres dos grupos, os grupos que eu conheço. E eu quero me apresentar aqui rapidamente para você que está aqui conosco. Sou Fábia Pereira, sou profissional da área da comunicação, trabalho com palestras, treinamentos, mentorias, ajudo pessoas a vencerem, a superarem as suas dificuldades de comunicar, de falar e usar essa habilidade tão poderosa para transformarem as suas vidas. Verdade, nós transformamos através da programação das nossas palavras, através do nosso network, nossos relacionamentos nós fortalecemos, inclusive o seu negócio, o negócio da sua vida você também alavanca, certo? E já vamos receber aqui a Kelly, que as mulheres vão chegando, o pessoal vai chegando aos poucos. E é importante você que está aqui na reprise passar para as pessoas que você conhece. Hoje a gente vai aprender muita coisa, a gente vai crescer muito com essa live. Eu me impacto cada vez que eu vejo esse tema perfil comportamental, porque nos ensina a lidar com os tipos de comportamento, nos ensina inclusive a como nós vamos entender, vamos começar a compreender o sentimento das pessoas, porque cada uma age de uma forma, e é isso que a Kelly vai trazer para nós aqui nessa noite. Kelly, já vou te chamar enquanto o pessoal vai entrando, quando nós vamos chamando aqui. Já vou te chamar aqui, vamos ver onde que está a Kelly. Nós vamos adiantando aqui. E você que está assistindo aqui, manda e encaminha para as pessoas, porque isso vai melhorar muito a nossa vida, né? Quando nós entendemos a nossa comunicação. Vamos ver aqui, ajeitar a câmera. Tudo bom, Kelly? Olá, tudo bem, Fábia? Boa noite. Tudo bem, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez e hoje a live é praticamente tua, né, Kelly? Hoje tu vai falar Ai, meu Deus. daquilo que tu domina com muita expertise, com muita excelência. E como eu introduzi aqui agora falando sobre a comunicação, que é a minha área, a tua área é tão forte, tu fala com tanta sabedoria, é a questão do perfil comportamental, como as pessoas se comportam, cada uma tem uma maneira de falar, não é mesmo, Kelly? E agora eu vou te dar a palavra para tu te apresentar, né? Eu ia falar, mas eu quero que tu mesma fale agora quem é a Kelly, de uma forma resumida, e qual é a tua atividade no momento. Ok. Boa noite, pessoal que vai entrar, né? E depois que vai assistir também a reprise ali. Boa noite, meu nome é Kellen Dias, eu tenho 42 anos, sou casada com Ricardo Dias, sou mãe de 2 filhinhos lindos, né? Filhinhos não, né? Que já tem um adolescente aí de 13 anos, um de 6 anos, maravilhosos, e que tem me ajudado muito, né, Fábio? Tu que tem filho, a gente sabe que como a família ela nos incentiva, ela nos motiva a querer ser melhor, né? A querer sermos pessoas melhores. E esse assunto de comunicação é super importante, né? Muito importante, porque, como dizia aquele ditado, quem não se comunica se estrumbica, né? É verdade. E é bem isso aí, sabe? Porque tem tudo a ver com o perfil comportamental, cada uma pessoa entende de uma maneira diferente da outra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre feedback também na comunicação. Tu tem a Então, formação, né, esse Kelly? assunto. A formação Aham, de TI, né? Então, a minha formação, eu sou coach integral sistêmico, né, pela Febracis, analista de perfil comportamental, e estou aí para me formar em psicologia. Falta 1 ano e meio, mais ou menos, né, para me formar. E tenho trabalhado com pessoas, porque o meu perfil é pessoas, né, inclusive eu tenho essa facilidade na comunicação, porque o meu perfil ele é comunicador, né, então antes de saber, antes de estudar sobre análise de perfil, eu já sabia disso, porque a gente não tem como, né, Fábio? A gente que tem essa questão da comunicação forte na gente, a gente fala pelos cotovelos, né?
É E verdade. no meu perfil é bem forte essa questão da comunicação. E tenho trabalhado nisso, tem sido uma bênção para a minha vida, depois que eu fiz análise de perfil, formação nisso. Como mudou a minha comunicação aqui em casa, com os meus filhos, com meu marido, como que muda com as pessoas ao nosso redor. A gente aprende, né, a lidar com o ser humano na sua totalidade, né, o ser sistêmico, integral. Então, a comunicação realmente é muito importante. Como a gente falou, né, Fábio, numa live, eu acho que anterior, que o ser humano é o único que tem o poder da linguagem, né? Em todos, eu não gosto de falar que a gente é animal, né? A gente não é animal, a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Mas nós fomos escolhidos por Deus para, como imagem e semelhança dele, para nos comunicarmos através da linguagem, né? E na psicanálise a gente estuda bastante a respeito da linguagem, do simbólico, né? Então a maneira como a pessoa fala diz muito a respeito dela, né? A maneira como ela se comunica diz muito a respeito dela. Então, assim, é um assunto vasto demais e a gente espera ajudar as pessoas que forem assistir, né, a live, ajudar de alguma forma a se comunicarem melhor, né? Tá, quem está entrando agora, o Gabriela está online. Gabriela, se puder escrever perfil comportamental, a gente vai botar um pin aqui, vai fixar o comentário. Para quem for entrando, entender, Kelly, que o nosso tema hoje, eu entendo como um divisor de águas. O nosso tema é o seguinte, não é o que, e sim como você fala. Eu não posso falar com uma pessoa que tem um perfil influente da mesma forma que uma pessoa que tem um perfil dominante. É diferente. Muitas vezes a forma também Muito como eles diferente. falam parece que eles são agressivos, mas não. Quando eu entendo qual é o perfil, como isso é libertador. Quando eu entendo o perfil comportamental, ó, a Gabriela colocou aqui, eu vou tentar fixar. Que aí fica aqui. Isso que eu estou aprendendo também da gente fixar o comentário de alguém, né? Vamos ver se eu consigo. Se tu conseguir fixar, Gabriela, para mim, então, nessa live, nós vamos entender sobre o perfil comportamental com a Kelly, que é especialista nesse assunto, e também falar como a gente vai melhorar o nosso relacionamento ajustando a nossa comunicação. Caso você que está assistindo agora não se reconhecer em alguns desses perfis, mas você pode, né, aprender, identificar quem vive com você, o marido, ou o filho, ou mãe, ou um chefe. Aí você vai melhorar o que? O seu engajamento com essa pessoa. Você vai se tornar muito mais leve. Por que a gente fala, né, Kelly, de não se enquadrar? Porque todas as informações são tendenciais aqui, elas dependem muito das suas Uhum. características, da sua personalidade, da sua vivência, da sua maturidade emocional, né, de toda uma história. Então, vai ter momento que eu identifiquei em algumas áreas do influente, mas o outro lado não deu certo. Isso é tranquilo, porque depende toda da tua realidade de vivência. Então, a gente vai começar Uhum. agora com a Kelly, ela que tem essa especialização maravilhosa, começar a falar do DISC, né? O que é o DISC, quais são os perfis, né, Kelly? E aí, como é Uhum. que é a comunicação e até como a gente vai lidar com essa comunicação, como a gente pode deixar essa comunicação mais fluida, mais saudável e muito mais leve para o nosso dia a dia. Sim, é baseado realmente na teoria DISC, né? A teoria DISC já tem aí mais de 50 anos, né, que o Marston criou essa teoria. Ele era um pesquisador de Harvard e ele identificou esses 4 tipos de temperamento, vamos dizer assim, de comportamento, né, em todo ser humano. Então, todos nós temos um pouco de dominância, um pouco de influência, um pouco de estabilidade e um pouco de conformidade. Só que uns, né, vão ter um desses temperamentos em maior escala do que os outros. Ou pode ser até que pessoas tenham aí de 2 a 3 perfis misturados. Então, você imagina a complexidade do ser humano, né? Muito difícil a gente encontrar uma pessoa pura, assim, que a gente chama de letras, né? Que tenha uma letra pura, que seja só dominante, que seja só influente. A maioria de nós tem uma misturazinha aí desses perfis comportamentais. Então, o criador, né, dessa teoria, inclusive ele é o inventor, ele é o criador da Mulher Maravilha, né? Ele tinha várias mulheres, Sério? porque ele Uma aula, pensava que eu então. preciso, eu preciso ter uma de cada perfil para poder ser completo, né? Ele imaginava assim. Mas, de fato, cada um de nós supera, né? Tem um em maior escala do que o outro. Né? Por exemplo, o meu perfil é IC.
né? Um perfil raro, influente conforme, porque é um totalmente oposto ao outro. Antes de me conhecer, eu achava que eu tinha bipolaridade, que eu tinha, sei lá, é, que eu era borderline, né? Porque ao mesmo tempo que o otimismo, o positivismo do influente, o comunicador vinha para fora, o conforme me puxava um pouquinho para trás, né? Não, Kelly, não é bem assim, te controla, olha só, né? Quem sabe tu não melhora isso aí, porque tá muito crítico, Mas né? O conforme a ele tem essa. confusão que dá, né, Kelly, na cabeça das pessoas, quem está nos assistindo aqui, até encaminhe para as pessoas que vocês conhecem, distribuam esse conhecimento. Eu tenho certeza que depois dessa live aqui do conhecimento que a Kelly vai compartilhar, a gente vai até entender, ela mesma dizendo que achava que era borderline ou bipolar. Todas nós temos um pouco, né, Kelly? Mas quando a gente entende o perfil, vai ser libertador para todos vocês aqui. Libertador porque, por exemplo, a gente é um ser sociável, né? Então, a gente é rodeado de pessoas. Imagina só, num casamento, uma pessoa tem um perfil e você é outro totalmente diferente. Como é que age, né? Como é que se comporta? Num relacionamento aqui, o meu marido é totalmente diferente de mim. Então, até a gente aprender a lidar um com o outro, a se comunicar de uma maneira assertiva, a gente deu deu umas bicudadas assim um no outro, né? E é normal, gente, é normal, o ser humano, isso é normal, né? Até que a gente se conheça. E mesmo a gente se conhecendo, ainda tem, né, a tendência a se comportar de uma maneira como era no passado, que é um aprendizado, né? A nossa vida, ela é um aprendizado constante. Então, a nossa busca nesse conhecimento, nesse aprendizado, é que vai tirar a gente da inércia, né? Que vai deixar a gente ter uma vida melhor. Então, eu acredito que assim, as pessoas deveriam investir muito, né, Fábio, nessas questões de relacionamento, porque às vezes a gente gasta com coisas tão supérfluas e com coisas que são passageiras, né, enquanto que investir num relacionamento, né, que é duradouro, na sua família, quanto que vale, né, a paz na sua família, a alegria, a boa comunicação, isso não tem preço. Né? Então, a gente aprender e se adequar cada vez mais a essas questões é de muito valor. Esse Né? tema aqui, é verdade que a Alice está falando, é muito importante. Esse tema aqui, ele é tão sério, porque vocês que estão me assistindo aqui devem conhecer alguém, ou alguém que conhece um tipo de pessoa assim, que se separam porque não deu. A gente se ama, mas a gente não dá certo. A gente é muito diferente. Ou então, tá numa empresa maravilhosa, tu entra com todo aquele gás e de repente saiu da empresa. Ah, não sei, não me adaptei. O pessoal lá não me adequei com o ambiente, com a comunicação. Então, Kelly. A liderança, né? Com a liderança, exatamente, quem está aqui, que é liderança, que é gestor, que tem empresa, é muito importante isso. Começa dizendo para nós, então, o que significa cada uma dessas siglas, né? Dessas letras DISC, para a gente já começar a falar sobre cada um deles. Sim, a letra D, né, é o dominante, que é aquele perfil, quem tiver aí que tem o Dzinho no seu perfil vai... Caderno e caneta na mão, gente, é uma aula da Kelly. Vai se identificar, né? Porque o dominante, ele tem aquele jeito mais agressivo no falar, ele é mais objetivo, ele não tem, muitas das vezes, aquelas pessoas que a gente fala assim, não tem papas na língua, né? Fala o que vem e às vezes se encontra contigo e fala assim, Fábio, olha só, tu fez aquilo que eu te pedi? Aí a Fábio vai falar assim, não, ainda tô terminando. Tá, mas era pra ontem. E aí vai embora, sai da sala, daqui a pouco volta, Fábio, vamos tomar um café? E aí, se a Fábia é um influente, né, ou um instável, que é muito relacional, que é muito pessoa, vai olhar e falar, gente, esse cara é um estúpido, né? Porque me tratou mal agora e agora tá me convidando para o café. Então, assim, o dominante ele é bem assim. Muito macro, né? Ele vê assim com foco numa visão macro, que é aquela coisa meio, como tu falou mesmo, as coisas para ontem e ele visa no resultado. Ele diz, não, como é que tu tá fulano? Como é que passou o dia? Não, tu terminou o que eu te pedi. O foco dele é resultado, né? Ele quer resultado, ele quer as coisas para ontem, ele é apressado, ele quer que haja logo, né? Então, assim, é um perfil que muitas pessoas têm dificuldade em lidar, porque realmente é desafiador, né? Lidar com uma pessoa que tem uma dominância. Também, né, Kelly? Muito competitivo. Muito competitivo, ele é movido por desafio, né? E se tem uma competição, ele está dentro.
Então, são perfis de liderança muito procurados, porque realmente, né, eles têm essa coisa, essa característica a favor deles, né? Essa questão de ir mesmo e fazer e apresentar resultado. Então, são pessoas que são muito buscadas nas empresas, né? Por causa desse perfil de dominância. Dependendo da empresa, né? Que quer resultado, que quer as coisas para ontem, né? Então, são pessoas que realmente têm um perfil legal, assim, de trabalhar nesse sentido, por causa do resultado, né? Do restaurante. Acho que muita gente aqui vai se identificar, quem está assistindo agora ao vivo. O pessoal que está aqui ao vivo pode fazer perguntas também sobre os perfis, sobre alguma dúvida. E como é que a gente lida com esse perfil? Isso aí existe muito, né? Em todo lugar, na família. E a gente já começa a rotular essa pessoa como ignorante, a pessoa ela é brusca, ela não tem sentimentos. E é um perfil. Até você, se tem esse perfil, como é que você pode melhorar, né? Uma das coisas é criar empatia, desenvolver empatia, pensar na pessoa antes do resultado, treinar isso, né? Exatamente. Agora você vai falar mais sobre isso, né? E como você que está com esse dominante vai melhorar, engajar a sua comunicação. Como é que faz, Kelly? Então, tu falou uma palavra mágica para esse perfil, empatia. Né? Esse perfil precisa trabalhar empatia, né? Porque ele precisa valorizar o ser humano, ele precisa olhar mais para o relacional e não só para tarefas. Porque como ele é focado em resultado, o trabalho dele é tarefa, né? Ele foca na tarefa e é objetivo e assertivo e quer ir direto na tarefa e não se preocupa com as pessoas. Né? Não se preocupa. Gente, isso tudo que eu estou falando é tendência, tá? Como a Fábia falou, dependendo da família de onde você foi criado, de onde você foi ensinado, de repente você teve uma mãe mais estável ou um pai mais conforme, é claro que você vai ter características dessas duas personalidades, né? Desses dois comportamentos. Então, pode ser que você tenha essa dominância aí, mas você fala assim, não, mas eu me preocupo com as pessoas. Ok, você pode ter sido treinado nisso, mas o puro dessa personalidade, desse comportamento, é esse. É não se preocupar muito com as pessoas. Né? Então, como ele é muito tarefa, ele precisa adquirir empatia, precisa treinar a empatia dele, precisa treinar essa questão da comunicação. Se ele tem liderado, se é um gestor, né, por exemplo, e se ele tem liderados que são mais estáveis ou mais influentes, ele precisa dar um feedback sanduíche, por exemplo. Né? Para quem não sabe, o feedback sanduíche é aquele que vem com elogio, seria o pão, né? A carne é a crítica, que depois tem que ser pelo menos construtiva, e depois o elogio de novo. Né? Então, agora, por exemplo, um feedback para um dominante rápido e certeiro, meu amigo. Não demora muito, não. É verdade. É aquela pessoa que diz assim, tá, chega de rodeio, fala o que tu quer. Fala logo. Exatamente. Como é que a gente comunica com essa pessoa para que ela seja mais empática? Seria... Como que a gente faz? Falando do sentimento. Falando do sentimento. Precisa expor a sua dor, né? Olha só, você falou assim comigo, isso me gerou uma dor, isso me gerou um sofrimento. Então, da próxima vez eu gostaria que você fosse um pouquinho mais cordial, né? É porque o dominante, a palavra já diz, né? Ele domina o ambiente. Então, ele chega e acabou pro resto do povo, né? E aí, qual que é a tendência dos outros perfis? Recuarem com medo, entende? Então, assim, tem que aprender. Os outros perfis que precisam aprender também a falar com o dominante, né? E entender que precisa, a comunicação com ele ela é mais assertiva, ela é mais direta. Né? Eu estou trabalhando com uma coachee, né? Estou fazendo um processo de coach com uma coachee, e a gente trabalhou muito essa questão, porque o marido dela é muito dominante e ela é influente total, ela é totalmente relacionamento, ela é puro amor, ela sabe, as palavras dela parecem que destilam amor. Olha só, imagina só que choque que dá. Ela não sabe que não, o dominante manda fazer rápido, tudo rápido. Isso, exatamente, é apressado, e ela naquela amorosidade e tal, ela é toda apaixonante. E assim, a gente terminou hoje o processo de coach com ela. Ela falou assim, Kelly, eu tô me sentindo vitoriosa. Porque eu já consigo expressar o meu sentimento. Gente, olha esse sofrimento. Quase 30 anos de casada, passando por frustrações o tempo todo, passando por tristeza, né? E olhando para dentro de si e se sentindo magoada, com vontade de divórcio, né? De ter a separação. Porque realmente, gente, é muito dolorido para uma pessoa,
né? Só receber crítica, só receber palavras duras. E esse perfil que precisa de elogio. O influente, ele precisa ser validado o tempo inteiro, praticamente. Né? Então, assim, ela precisa de validação, ela precisa de elogio, mas ela falou que, graças a Deus, né, graças ao processo de coach, ela conseguiu externalizar, e não foi só com o esposo. Ela já abriu todo o leque de possibilidade dela, já consegue falar com o gestor dela, já consegue falar com as pessoas do prédio onde ela é síndica. Então, assim, maravilhoso, né? Você aprende a se comunicar, você, como tu falou, é libertador. Né? Você aprender a se comunicar. Como a gente começou falando no início, né? Que é um divisor de águas, é libertador, tu dá voz aos teus sentimentos, e agora a gente vai falar sobre o influente, então. Né, que essa tua tia, ela é influente. Fala para nós sobre características do influente e como é que é a comunicação. Então, só falando aqui do dominante, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui. Então, a tendência do dominante quando ele vai dar um feedback, né? Ele é mais firme, ele é imparcial, ele é direto e objetivo, e ele pode reforçar a autoridade na comunicação. Então, assim, o tempo todo ele vai estar falando que ele é o chefe, que ele é que manda, né? Nas entrelinhas. Então, ele pode também vir a reforçar. Então, assim, quando as pessoas olham para essa pessoa, eu falo assim, nossa, que pessoa arrogante. Mas é o estilo de comunicação dele, tá? Aí, do influente, né? E o dominante, o estilo dele é executivo. Ele é uma pessoa executora. Né? Ele executa a tarefa. O influente, ele já tem um perfil motivador. Então, a comunicação dele vai ser toda assim no feedback positivo, na proximidade e na informalidade. Ele procura incentivar, contagiar, né? Se é um gestor, ele contagia a equipe com o jeitinho doce dele, com o jeitinho positivo, otimista, sempre entusiasmado. Quem aí já não teve, né? Um gestor, uma gestora, um líder que é assim, motivador, né? Que deixa as pessoas lá em cima. Uau, meu Deus, como é legal seguir uma pessoa assim, né? Que motiva o outro. Só que, meu amigo, se ele tem um liderado que é dominante, misericórdia, né? Vai dar tilt, né? Os dois têm que saber essa comunicação e saber os seus limites. O influente, algo que me chamou muita atenção, é que ele quer sempre o amor, a atenção das pessoas. Ele quer influenciar através da comunicação. Mas ele não sabe dar feedback negativo, ele não sabe dizer não, porque se ele fizer isso, ele vai perder aquela influência. Então, é aquela pessoa que não diz não, ele tenta dizer um sim, sabe? Para depois. Então, aquela pessoa que se sobrecarrega. Eu sei porque eu sou influente. Então, a mesa fica cheia de coisa, ela quer, não, depois eu faço, ela não fecha as caixinhas, ela não fecha as caixinhas de atividade e acaba sendo aquela pessoa desorganizada, né? Ela se estressa. Chega a ser desorganizado. Por causa dessa proximidade, né? E dessa informalidade. Por quê? Porque o influente, ele é pessoa, ele é relacional. Então, ele vai sempre privilegiar o relacionamento à tarefa. Então, ele é aquele gestor que muitas das vezes alcança todo mundo, mas a produtividade, aí tem que trabalhar nesse quesito para poder, né, tapar esse buraco aí, né, esse gap. Porque realmente o perfil influente, ele tem essa característica de ser muito mais pessoas do que tarefa. Então, quem é gestor e tem esse perfil, precisa trabalhar. Assim como o dominante precisa trabalhar a empatia, o influente precisa trabalhar essa organização, essa disciplina, essa entrega, o foco. Né? Quando a gente trabalha com coaches que são influentes, a gente passa um monte de ferramenta que vai trazer o quê para ele? Mais foco, mais planejamento, mais organização. Né? Lembrando dessa coach também, que era a coach influente, a gente passou um monte de ferramenta para ela. E ela falou assim, olha aqui minha mesa como que tá agora, Kelly. Ninguém mais me reconhece. Tipo assim, né? Mudou, porque tá mais organizada, né? Ela já faz planners, né? A questão financeira mudou também por conta disso. Porque o influente, ele é impulsivo, né? Ele vai e faz, depois é que ele pensa no que ele fez, e aí já é tarde, né? Já meteu os pés pelas mãos. Então, o perfil influente, ele é bem assim. A comunicação é muito otimista. Vou dar um exemplo. Um perfil influente, ele tem uma tarefa para entregar daqui a um mês, tá? Ele recebeu um prazo do chefe dele. Ó, daqui a um mês você vai me entregar essa tarefa aqui. Aí ele vai olhando, como ele é muito otimista, ele vai falar assim, ah, não, eu sou boa nisso. Quando chegar uma semana, eu faço.
Aí vai postergando. Quando chega um dia antes, ele fica louco. Vara a noite fazendo a coisa e às vezes não entrega um resultado tão bom. Né? Então, essas questões também são bem complicadas do perfil influente. Porque o foco dele não é tarefa. O foco dele é Ele não pessoa. gosta do que é difícil, ele gosta do que é gostoso, do que é prazeroso. É É prazeroso. festa, é amizade, vamos conversar. Ou então assim, tá, eu gosto de fazer as atividades, o influente gosta, mas aquilo que detém mais atenção, algo mais doloroso, que a atenção que inclusive o outro tem, né? Que é foco, observação, já não gosta. E a comunicação, que é desse influente, já falei aqui que ele gosta de agradar pessoas, Uhum. ele não quer perder espaço, quando sente que está perdendo espaço, ele tenta não ludibriar ou convencer, mas ele tenta conquistar, convencer as pessoas Uhum. através das palavras. Ele consegue o que ele quiser através da comunicação. Ele convence as pessoas, É verdade. né? Então, Ele tem esse poder. Aham. O influente ele tem esse poder da comunicação, da persuasão, da ousadia, né? Então, assim, do comando, né? Ele comanda as pessoas por causa desse otimismo, muito por empático, causa né? dessa positividade. Hã? Muito empático. Muito empático, né? Você vai conversar com uma pessoa dessa, dá vontade de ficar pertinho, né? Só ouvindo. É apaixonante, é um perfil apaixonante, mas que realmente tem essa dificuldade de saber dizer não. Ele pega várias tarefas para fazer e não dá conta, porque ele não quer saber dizer não para o outro, né? Então, assim, e se é um gestor amigo, aí tem que cuidar, porque precisa focar naquilo que vai dar produtividade para a empresa, Um né? gestor E que influente não é aconselhar, não é assim muito de transformação do perfil da equipe, porque ele não vai dar o feedback. Ele tem medo da rejeição. Isso. Aí tem que trabalhar nessas questões, né? Quando se tem esse perfil, a gente trabalha nessas questões de comando, né? De ele ser mais planejador, né? De saber dizer não, trabalhar mesmo a comunicação. Porque, de fato, ele vai o tempo todo estar querendo passar a mão na cabeça. Né? Quem aí tem uma mãe influente que pode comentar aí? Né? Que sempre É está passando a verdade. mão na cabeça do filhinho, sempre está dando elogio, e aí, quando na hora da crítica, não sabe dar, às vezes dá, mas depois passa a mão na cabeça. Então, é um perfil maravilhoso, mas precisa cuidar nessa questão da comunicação. O Por pessoal está exemplo, tudo aqui quietinho, ó. Tem um pessoal aqui, tem uma galera. Estão todos Aham. quietinhos. Se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre perfil comportamental, tiverem dúvida, nós estamos aqui falando hoje sobre não é o que, e sim como você fala. Então, a gente pode Uhum. alinhar aqui a nossa comunicação, melhorar muito o nosso relacionamento, como a Kelly falou, um exemplo de uma coach, melhora inclusive os seus resultados financeiros, o seu negócio Uhum. melhora, porque imagina você lidar com um cliente e você saber identificar o perfil dele, o que ele gostaria de Sim, ouvir, né? sim. E até mesmo família, esposo, filhos. Então, nós falamos agora sobre o dominante, o influente, não é mesmo, Kelly? Mais alguma coisa sobre o Isso. influente? O influente, como ele tem essa questão da persuasão, né, e da ousadia muito forte, então ele é muito bom para vendas, tá? Ele é uma pessoa extremamente qualificada. Se usar, né, todo o seu potencial que ele já tem por natureza, ele é um vendedor nato. O meu pai falava assim, filha, tu vende até casa pegando fogo. Porque eu vendia de tudo quando eu era mais nova, né? Vendia de tudo. Então, assim, ele falava isso para mim, essa questão da persuasão. Né? Eu até, inclusive, teve uma época da minha vida que eu fiquei confusa, porque eu falava, meu Deus, será que eu estou usando, né, de má fé com as pessoas? Porque tudo que eu peço acontece, tudo que eu vou pedir para o chefe, as pessoas até me usavam muitas das vezes, né? Que ele vai lá, porque tu sempre consegue o que tu quer. E não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem esse poder, mas a gente precisa ter muita responsabilidade com relação a isso, né? Não manipular as pessoas. Porque o influente, se ele quiser, ele é um ótimo manipulador, né? Então precisa ter uma força de caráter forte mesmo por trás disso, ter a consciência, né? Da mesma forma que o dominante, se ele quiser, ele acaba com uma pessoa, né? Tudo na vida, Dependendo né, do que Kelly? ele vai falar. Tudo na vida a gente pode usar para o bem como para o mal. Isso, pro bem Tudo. ou pro mal. Então, um dominante pode dominar pessoas para seguir orientações erradas. O influente também pode vender coisas, Isso. prometer o que não é.
Tem que cuidar muito nisso. Exatamente. Certo? E nos relacionamentos, né, com o influente, como que ele pode lidar, por exemplo, se ele tem um esposo ou uma esposa que é dominante? Seja direto, seja específico, sem rodeios. Né? Quer conseguir alguma coisa, quer que se comunicar melhor. Por exemplo, aqui em casa, como meu marido é dominante, hoje eu já sei. Se a gente precisa de alguma coisa em casa, eu já chego com 2 opções para ele. Ó, já fiz uma triagem, tá aqui as 2 opções. Qual que você vai escolher? Já entrego para ele. Ele ama isso, porque poupa o tempo dele, né? E como a gente tem um relacionamento, claro, graças a Deus, confiável, né? Então ele acredita no que eu tô falando, ele fala, não, mas esse aqui tá melhor. Por quê? Porque o poder de decisão ele tem. E eu tenho a questão da persuasão. Então a gente une, né? E isso é extremamente importante no relacionamento. Você unir o que você tem de melhor. Porque aquilo que eu não tenho, ele tem. E aquilo que ele tem, eu não tenho. Então, as questões de organização, planejamento, ele me ajudou muito nessa questão. E eu ajudo ele na questão dos relacionamentos, né, com as pessoas. Né? Então, assim, é maravilhoso quando a gente descobre o nosso perfil e todo esse poder da comunicação, como que a gente cresce, né, no relacionamento, tanto em casa, como no trabalho. E em qualquer lugar onde você for, você vai saber se identificar e saber identificar as pessoas. Né? E saber ser mais assertivo com elas. Ó, atenção, então, aí as mulheres ou homens que estão assistindo. Cabe aí prestar atenção qual é o perfil comportamental aí da sua esposa, do seu cônjuge. Se precisar saber mais informações, pode acessar ali o perfil da Kelly, ela tem um link. Vocês podem ali saber informações de como saber fazer esse teste comportamental. E o próximo agora, Kelly, então, é o estável. Estável. Vamos lá. Como é que é o instável? O estável, ele é metódico, ele também é relacional, tá? O perfil estável também é relacional. Mas o feedback dele é mais condescendente do que do influente, né? Ele é mais, assim, ele é mais temeroso em dar feedback, eu diria até, do que do influente. Ele é muito calmo, porque ele é uma pessoa muito equilibrada, ele vai evitar o confronto, né? Ele procura entender sempre a visão do outro. Esse é aquele que só fala se perguntarem? Ele tá na equipe, ele sabe a solução, mas ninguém me perguntou. Ele pensa, bem calado. fulano, e aí, fulano? Ele pensa. É uma ótima pessoa numa empresa para analisar, né? Isso, é um ótimo amigo, é uma pessoa extremamente dócil, amiga mesmo, fiel, leal. Se você quer alguém para um cargo de confiança, esse perfil é maravilhoso. Porque nas escalas de valores do estável, a questão da lealdade é muito alta. A fidelidade é muito alta nesse perfil. Né? Então, ele não tem muitos amigos como o influente. O influente tem um monte de amigos, né? Conhece todo mundo, quase chega a ser o prefeito da cidade. Né? E o estável não, ele é de poucos amigos. Ele conta nos dedos os amigos, mas são amigos de verdade. Oi, e é uma pessoa que... Eu só me confirma, de vez em quando eu vou tendo alguns insights, vou lembrando, vou perguntando para ti. Pode falar. O estável, ele é aquele que fala metodicamente, pausadamente, é um ótimo ouvinte, né? Ótimo Pensa no que vai falar. E uma coisa, vê se está certo isso, que ele não gosta de exposição. Às vezes o chefe quer fazer um momento, quer falar de algo que ela conseguiu, ele conseguiu, e vai lá e fala na frente da equipe. Ele gosta de uma coisa só, muito sigilosa, não gosta de exposição. Isso. Quantos bem assim. Acontece isso, Kelly, que a mulher às vezes não quer ir num evento, a mulher não quer tirar foto com o marido, que às vezes ele é influente, e aí dá uma briga, tu não me acompanha. Olha que bacana, que legal se tu entender o perfil da tua esposa, que muitas vezes existe muito isso. Ah, mas fulano é casado, mas não aparece com a foto com o marido. Vai saber, o marido é um. É bem assim. E olha, tem pessoas, por exemplo, no meu meio, no nosso meio, vamos dizer, religioso, né, cristão, tem muitas mulheres que são cobradas, esposas de pastores, né, para serem como o pastor é. E ela não tem aquele perfil. E não chame ela para ser, porque ela não vai ser e tá tudo bem. Né? Não é porque é mulher de pastor, é esposa de uma pessoa que é mais popular, vamos dizer assim, que precisa também, né, gente, se adequar a tudo, né? Vai muito do perfil da pessoa querer se adaptar. E a análise de perfil comportamental, ela tem isso também, né, Fábio? A questão da adaptação, né? Você se adapta ao meio onde você está.
Mas existe a questão da flexibilidade, o quanto você está disposto a flexibilizar no seu perfil, né? Por exemplo, eu preciso flexibilizar muito na dominância, né? Eu preciso ser um pouco dominante, mas a dominância que eu exerço não me prejudica, não me gera estresse, né? Então, assim, eu preciso ser um pouco também mais estável, eu preciso ser menos impulsiva. Então, essa flexibilidade, ela me ajuda a dar um equilíbrio. Então, tudo isso, o perfil, ele analisa isso pra gente, né, em gráficos e traz as informações que são muito importantes. Porque eu não sei se tu já parou para pensar, mas como que tu te comporta nos ambientes? Por exemplo, na tua casa, tu deve ser o teu perfil puro. Porque ali tu não tem máscaras, ali tu não precisa forçar a barra, né? Mas, por exemplo, no teu trabalho, tu já precisa ter uma postura, né? Então, tu flexibiliza, tu se adapta ao meio. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem, a gente é um ser adaptável. Agora, só não pode flexibilizar tanto a ponto de você sofrer com isso, né? Vamos dizer, o estável. O estável, se colocam ele numa posição, como tu falou, de aparecer mais, ele vai sofrer até pedir demissão, ou então entrar no estresse, num colapso ali nervoso, né? Por conta dessa adaptação muito forte, dessa flexibilização muito forte. Tu falou Porque agora ele é algo assim. muito importante também, né? Que nós somos seres totalmente biologicamente sociáveis, nós somos resultado do nosso meio. Agora, nesse momento que a gente passa da exposição digital, tem muitas Uhum. pessoas, vamos por um estável, tu falaste agora que é adaptável. Nós aprendemos qualquer coisa, o nosso cérebro ele é totalmente, como tu falou na outra live, na complexidade dele, que ele pode se adaptar a qualquer coisa, ele pode se transformar. Sim. Não sou como se eu sou, no caso, estável. E eu preciso, né? Eu sempre digo assim, que a urgência é a mãe a urgência é a mãe da prioridade. Então, se você precisa fazer uma apresentação, você precisa falar com a sua equipe, você precisa se desenvolver mais no seu trabalho, na sua empresa. Ah, mas eu sou instável. Mas é Uhum. possível, não é mesmo, Kelly? A pessoa se Sim. desenvolver para isso. Aí que pega os pontos Sim. fracos dela e ela vai trabalhar. E como é que a comunicação dele, como é que eu vou lidar com essa pessoa estável? Que ela não fala, Então, ela é quieta. como ele é uma pessoa metódica, você precisa explicar tudo muito bem explicado. E precisa ter uma bagagem muito forte de amor, de empatia na sua fala. Porque qualquer coisa ele vai se retrair. Qualquer coisinha ele vai chorar, qualquer coisinha ele vai se fechar e de repente nem volta mais, né? Então é É. uma pessoa extremamente sensível, né? Por exemplo, o influente, apesar dele ter toda essa questão da amorosidade, dessa comunicação toda, mas às vezes ele não tá nem aí pro outro. Apesar de ser relacional, mas muitas das vezes por essa impulsividade, ele não vai parar muito para ouvir. Ele vai querer falar porque ele é comunicador, então ele vai falar. Aí tu imagina uma amiga influente que tem uma amiga estável. Só A uma fala. influente vai falar o tempo todo e a estável ali, ó, só ouvindo, né? Fale mais. Como o Fale, influente e gosta aí, de um né? amigo estável. Uhum. Tem que ter um equilíbrio. Então, Por isso que acaba desgastando, né, o relacionamento, né? isso, No trabalho também. exatamente. É Certo. verdade, o estável ele é bem assim, ele é muito sensível. Você precisa dar um feedback para ele equilibrado, né, ponderado. Se você vier assim, ó, com feedback legal, ele vai receber na maior. Agora, se você vier agredindo, criticando, ah, você perde a pessoa, E né? Se é no relacionamento. para projetos, eu li alguma coisa sobre isso, falando que quando você se reúne na empresa, ou seja, esposo, ou alguém da família que ele é estável, tem que estar muito claro o porquê vocês estão ali. Olha, eu estou Exatamente. aqui para fazer um trabalho, a gente vai fazer um mapa, alguma coisa, porque senão ele não fala, ele não vai saber por que ele É, está ali. Então, a porque ele comunicação é é tudo isso. metódico, né? Clareza do que tu precisa dessa Uhum. pessoa. Ele é do método, ele é muito metódico, então ele precisa ter as coisas muito claras, assim. E é Certo. um perfil lindo, né? Todos os perfis são lindos, né? A gente vê a beleza em cada um e nessa diversidade toda
que a gente tem. Meu Deus, eu amo pessoas, a gente ama pessoas, né? Que a gente quer do perfil influente, então Porque a gente não vê sei o que acontece beleza, né? contigo, Kelly, agora que tu está tendo esse conhecimento, que eu trabalhei mais de uma década como empresária, agora eu começo a entender o comportamento das pessoas que antes eu não entendia. Ah, é assim mesmo, ficou difícil, né? Não, e agora... Ah, Opa, o celular descarregou. opa, acho que a Kelly caiu. Vamos aguardar aqui. Pessoal que está aqui comigo online, estamos falando sobre perfil comportamental e comunicação. Eu comecei falando o seguinte: não é o que você diz, e sim como você diz. Olha que interessante a gente entender. Vamos ver se eu continuei ao vivo aqui. A gente entender como funciona a linguagem das pessoas, como elas se comunicam. Né? A Kelly caiu mesmo. Daqui a pouco ela volta. Gente. Continuam comigo aqui nessa live. Nós falamos sobre o dominante, tá? Sobre o influente e sobre o estável dentro do modelo DISC de perfil comportamental. E agora vamos falar sobre o conforme, esperar a Kelly voltar. Nós estamos aqui praticamente quase todos os dias, uma série de lives, e hoje é uma live com uma convidada especial que é a Kelly Dias. Ela é coach, graduanda em psicologia, especialista em perfil comportamental. E eu não sei como é que tá vocês, o pessoal que está aqui comigo, ó, várias pessoas, Neiva, Natália Rosa, Jéssica, Paula, Pati, gente, Débora, minha prima, entrou, uma galera entrou aqui, Kelly, Márcia Leite, Ricardo entrou. Quem é que está aqui comigo agora? Me dá aqui um ok, se está me vendo, me dá um ok, para eu saber que vocês estão me vendo. Quem está aqui comigo? Eu vi um coraçãozinho, mas me dá um ok aqui que vocês estão me vendo, porque a Kelly caiu, porque terminou a bateria dela e nós vamos voltar daqui a pouquinho para nós encerrarmos. Deixa eu perguntar aqui. Quem está me vendo aqui, me dá um ok? Me dá um certinho. Ela já vai voltar, está carregando. Isso, estou mandando um coraçãozinho porque estão me assistindo. Gente, para mim, não sei como é que está sendo para vocês. Para mim, eu tenho estudado o comportamento humano já há um bom tempo, né? Desde 2016, quando comecei a fazer formação de coach, fiz o mulher coach, depois fiz o coach mesmo, o self-coach, depois PNL. Ok, Márcia, ok, aquele vai entrar. E eu comecei a entender como a gente pode melhorar a nossa vida, pessoal, quando a gente entende o comportamento das pessoas. A gente começa a não rotular mais, entender que muitas vezes elas não falam por mal, é porque o perfil delas, elas precisam de ajuda também. Né? Fábio, Voltou! Vamos continuar, Kelly. bugou aqui, tive que entrar no celular do meu marido aqui. Bugou tudo. Ainda bem que tem, né? O outro telefone. Que bom, Kelly. Mas nós te aguardamos, eu fiquei falando com o pessoal tá ligadinho aqui, tá uma galera. Deram ok, que eu achei que eu tinha caído também. Mas aí disseram que não, que eu estava ao vivo aqui. Kelly, então, vamos falar sobre o seco agora do perfil modelo DISC, que é o conforme, né? Qual é a característica do conforme? Então, o conforme ele é sistemático, né? O conforme é um perfil que ele é muito dado à crítica. Ele observa muitos detalhes, ele é muito detalhista, né? Ele é muito conforme, como a palavra mesmo diz, né? Ele é muito sistemático, para ele tudo precisa estar em ordem, né? Você vai na casa de um conforme, está tudo no lugar. A mesa dele é extremamente organizada, adora uma planilha, né? É uma pessoa muito equilibrada, né? Nas emoções também. É uma pessoa que, por exemplo, quando ela vai dar o feedback, ela tem a tendência muito forte a criticar, né? É uma pessoa extremamente crítica, né? É uma qualidade, é uma característica difícil assim de lidar, é um perfil difícil de lidar por conta disso, né? Eu vou contar até uma história só para exemplificar. A esposa estava preparando um jantar para o esposo, tá? E o esposo era conforme, é conforme.
E ela é uma baita de uma influente. Preparou uma mesa muito, muito bonita, com velas, né? Em cima da mesa para recebê-lo e tal. E aí, quando ele passou pela porta, que ele passou a chave e abriu a porta, ele olhou para o chão, não olhou na mesa, não olhou a beleza da mesa, ele olhou para o chão e viu uma sujeirinha e falou assim: por que esse chão tá sujo? Aí acabou com a noite da mulher, né? Acabou. Porque essa pessoa ele é muito dada a olhar os detalhes. Ele é uma pessoa muito bacana para trabalhar sozinho, né? No Sim. máximo ali com algumas pessoas do mesmo perfil que ele, né? Numa mesa, ali numa sala, enclausurado, né? Trabalha muito bem assim com planilha, tudo que diz respeito à atenção, o conforme é maravilhoso para se trabalhar, né? Esse perfil é muito bom de ter ele como para trabalhar, porque é uma pessoa extremamente dedicada aos Observadores. detalhes. Vê se confere, Kelly. O conforme ele é ótimo para uma empresa para ver o que pode dar errado, né? É, ele é bem analista, né? Ele observa, como tu viu ali, ele entrou e viu que estava errado, Errado. que não Aham. estava normal, o erro, não observa o que está de bom, né? Então, ele para uma empresa que não pode ter nenhuma margem de erro, Uhum. entendeu? Extremamente analítico, né? Um exemplo de trabalhar com arquitetura, vai fazer um prédio, tu precisa ser muito detalhista, não pode passar um É, milímetro. Colocar uma sim. pessoa influente, o prédio pode cair. Eu vi essa Acabou. comparação um dia, sabe? Eu achei muito interessante. O teu prédio pode faltar uma coluna lá, entendeu? É, O bem dominante assim. pode xingar tantas pessoas que eles vão até esquecer de tão nervosos que vão ficar, vão fazer tudo correndo, vão botar pouco cimento, pouco concreto. Eu vi essa O comparação. Estado vai Parece demorar um ano para entregar. o O Estado outro. vai demorar, o Ah, o Estado vai Estado, demorar não um tá ano para bom, não tá entregar. bom, eu tô explicando, não foi feito ainda, não tá claro o que vocês querem para mim, entendeu? E agora, aí o conforme, porque cada perfil aqui tem um objetivo importante para empresas, principalmente, Sim, né? sim. Uhum. E como é que é a Muito comunicação importante. dele, Kelly? Fala para mim como é que é a comunicação do conforme. Ele é formal e ele é direto também. Ele é uma pessoa extremamente formal. Ele vai chegar e falar assim, senhora Fábia, por gentileza, eu gostaria de te passar um feedback a respeito do que você tem feito, né? Então, assim, você não tem atentado muito para os detalhes, eu tenho percebido que você anda meio distraída. Então, ele é muito formal quando ele fala, até na vestimenta. Você olha o conforme, ele é todo alinhado, minha filha, ele é todo alinhado. Ele bota as cadeiras uma do ladinho da outra, ele é o típico perfeccionista, né? Ele é bem o típico perfeccionista. Então, ele é uma pessoa que ele sofre muito, né? Ele tem a tendência ao sofrimento. Porque o mundo, né, gente, não tem como controlar, né? A gente só controla a nossa própria vida e olhe lá. Então, ele sofre muito com isso, né? Por conta disso. Trazendo Então, para a às vezes, atualidade agora, Kelly, sobre o sofrimento do comportamento, tu imagina uma pessoa que com esse perfil, por isso que a gente pode, tu falou tu vai me lembrar a palavra que tu usou com relação ao cérebro, que ele muda, né? Que ele pode se plasticidade. adaptar. Plasticidade, isso. Vamos supor, uma pessoa que tem um perfil conforme, agora no período da pandemia, quando ele perdeu o controle de tudo. Ele não tinha controle sobre ninguém. É. Então, depois que aconteceu, eu sempre friso muito isso, que a gente tem que parar de querer ter o controle de todas as coisas, do friso do Uhum. cabelo, a mulher tá gordinha, é porque eu não posso ter isso aqui, eu não posso ter essa ruguinha. A gente não tem controle de absolutamente nada depois do que aconteceu, ninguém tem. Então, como é que ele vai lidar o conforme? Como é que se eu tenho um líder, se eu tenho um marido, se eu tenho um filho, alguém, como é que eu vou comunicar com essa pessoa, Kelly? Então, isso eu te falo assim, de carteira, né, Fábio? Porque o meu perfil é esse. Eu tenho 51 de conformidade, mas eu tenho. Por quê? O gráfico, ele divide ali, é de 0 a 100, mas ele divide ali no 50, né? Então, de 50 para baixo, você é menos aquele perfil. De 50 para cima, você é um perfil alto, né? Por exemplo, eu tenho 67 de influência e 51 de conformidade. Mas esse 51 já me atrapalha muito, por causa das características do conforme, né? Então, assim, é extremamente crítica, assim, com os meus filhos, né? O meu mais velho sofreu bastante, porque por eu não me conhecer antes, então, eu o tempo todo estava criticando ele. Era muito difícil eu dar um elogio. Aí tu imagina, né?
bem complicada a comunicação, bem complicada. Até você se descobrir e saber que você precisa elogiar o outro, que você precisa reconhecer as características do outro, né? Você não deve só criticar. Para vocês terem uma ideia, eu gravo um versículo. Eu gravo um versículo. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, é nisso que eu vou pensar. Por quê? Porque o comportamento ele passa pelo pensamento primeiro. Para você se comportar daquela maneira, você está pensando daquela maneira. Então eu comecei a mudar os meus pensamentos. Eu comecei a me alegrar mais, eu comecei a ser uma pessoa menos detalhista, né? Eu sou assim, divisor de águas mesmo. Quem me conheceu antes e depois do perfil já sabe identificar a diferença. Né? Aqui em casa, principalmente, eu era daquela, gente, que arrumava roupa por cor. Né? O meu guarda-roupa, uma vez uma prima minha de São Paulo veio e falou assim, Kelly, teu guarda-roupa é extremamente arrumado. Como é que tu consegue? Aí eu falei, gente, mas pra mim isso é tão natural, né? Porque eu não sabia, pra mim todo mundo era daquele jeito. Mas não, gente, extremamente organizada com as minhas coisas, né? Hoje em dia eu tô mais relaxada, bem mais relaxada. Hoje eu já consigo delegar uma característica importante. Ele não consegue delegar porque ele acha que só ele faz a coisa boa, do jeito certo. Então, vocês imaginam o meu sofrimento. Mas é legal porque uma hora da vida a gente se percebe, sabe? Fazendo aquelas coisas por causa do feedback que as pessoas recebem também, né? Eu recebia muito feedback aqui em casa. Meu marido falava, Kelly, não é assim, vamos dividir as coisas. Eu falava, não, mas ele não vai fazer direito, mas tem que ensinar. Então, assim, hoje, graças a Deus, está muito light essa questão da conformidade para mim, porque eu me entendi, porque eu me conheci, né? E porque eu conheci o perfil dos meus filhos, o perfil do meu marido. Então, a comunicação é muito mais fluida. Né? Ao invés de eu criticar, eu estou elogiando mais. Eu já acordo, já dou beijo, já elogio, falo um monte de coisa. Gente, isso é libertador demais. Meu Deus do céu, assim, olha. Agora, é claro, não vou tirar tudo, né, do meu perfil, a questão do planejamento, da organização, do detalhe. É muito bom para mim, é importante para mim. É o meu perfil. Né? Eu preciso me adequar, ele precisa se adequar a mim, né? Aquilo que eu estou mandando. Mas é legal você pegar características boas, os pontos fortes e trabalhar neles. E tudo aquilo que é ruim do perfil você, né, mandar embora de alguma forma, ou então ressignificar de alguma forma. O É, a Kelly, comunicação é quase como uma comunicação do dominante, então, que a gente tem que chegar para ele, no caso de quem tem uma pessoa que tem um perfil como o teu, no caso, o perfil conforme, é comunicar, né? Olha, quem sabe tu critica menos, como aconteceu contigo, né? Quem sabe você, olha, antes de criticar, elogia, ouvir as coisas que são importantes. Qual seria teu conselho para uma pessoa que tem alguém dominante, alguém que é conforme ou na empresa ou na família? Como é que eu vou avisar essa pessoa que ela é assim, sem magoar? o conforme, se você chegar com ele e falar claramente, né, objetivamente, ele vai receber. Né? Porque é uma pessoa que é ligada a isso. Então, se você se comunica de uma maneira clara, objetiva, formal, ele vai receber. Né? Agora, como eu tenho maior influência, a questão da comunicação comigo, ela tem que ser o sanduíche. Ela precisa vir com um elogio, né? Depois a crítica e depois o elogio. Claro, agora eu já me conheço, eu sei, a comunicação fica mais fluida, como eu falei. Mas se a pessoa não se conhece, se você não conhece ainda toda a sua equipe, se você precisa ainda conhecer as pessoas da sua equipe, ou na sua casa, é necessário fazer isso. Observa, né? Observa como é que a pessoa fala, como é que ela se comporta. E aí você vai saber, fulano recebe de tal maneira, ou então fulano recebe de uma maneira mais objetiva, mais formal, né, recebe de uma maneira mais clara, mais incisiva. As pessoas vão se observando, né? Na verdade, já vendo o que dá certo. Porque eu ficava muito triste com feedback, com crítica. Eu era avessa à crítica. Por quê? Porque eu não gostava do confronto. Né? E também tem todas essas questões, né, Fábio? Que aí a questão do coach também trabalha essas crenças, raiz de rejeição, né, essas crenças todas Ressignificar. limitantes. Mas a comunicação com o conforme é assim, é formal, clara, objetiva. É parecido com o dominante. Olha que maravilhoso, gente. E aqui, então, o nosso tema é isso, não é o que você fala. Você pode falar o que você quiser, vou usar a melhor forma, as melhores palavras, mas se você não entender
como que é o perfil da pessoa que você vai comunicar, você vai perder tempo, vai Vai criar perder atrito, tempo. ao invés de trazer muitas vezes levar uma luz, um conhecimento, a pessoa pode interpretar errado. Então, É. Kelly, agora para a gente finalizar, gostaria que tu fizesse o encerramento, né? Já deixando aí a tua chamada para as pessoas procurarem, né? Quem desejar Uhum. ter mais clareza sobre isso, levar para a sua empresa esse teste de perfil comportamental, deixa aí a tua chamada e os teus contatos também. Ok, obrigada, Fábio, pelo convite, né? Muito legal essa nossa conversa. Eu fico maravilhada com todo esse assunto, né? Porque eu falo do que eu vivo, né? Geralmente não, eu sempre busco, como meu valor alto é conhecimento, então eu busco agregar valor à vida das pessoas por meio do conhecimento. Assim como eu gosto que agreguem valor a mim, né? Por meio do conhecimento, que o conhecimento liberta, né? Quando você conhece as coisas, você acaba soltando mais, mesmo tendo essa liberdade mesmo de viver de uma maneira melhor por causa do conhecimento. E isso é qualquer pessoa, né, gente? Não tem uma pessoa que não se liberte por conhecer algo. Né? Seja isso em qualquer área da sua vida, então emocional, física, espiritual. Se você conhece onde você está pisando, o ambiente onde você habita, com quem você se relaciona, isso é libertador, isso traz alegria para a vida da gente, traz motivação, mais assertividade. Quando você se comunica bem, você acaba atraindo, né, boas conexões, porque aí você aprende a lidar com o outro, você já não fica mais amuado, vamos dizer assim, no seu canto, né, sendo vítima. Não, você se torna protagonista, porque você se descobriu e você vai para frente, você vai com tudo, você para de se vitimizar e se autorresponsabiliza pela sua vida. Então, autoconhecimento é tudo de bom, né, na vida da gente. Então, Tu tem assim, um gente, link, quero né, agradecer. Kelly? Oi? Tu tem um link no teu perfil que a pessoa pode Isso. ter acesso a ti. Aí eu quero agradecer, né? Quero te agradecer de novo, agradecer as pessoas que estiveram aí com a gente na live. Quem quiser fazer análise de perfil, tem um link na minha bio no Instagram. Você pode clicar ali. Tem o meu contato também do WhatsApp, ali num dos botões ali do Linktree. Você pode me acessar e a gente pode conversar, marcar, né? Uma experimental também de coach, né? De processo de coach, que também é maravilhoso, né? Tem ajudado muitas pessoas, né? Essa questão do coach. E é isso, minha gente. Obrigada. Te agradeço de novo. Muito bom estar aqui contigo. Kelly, sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui compartilhando esse conhecimento, tá aqui degustando, né, das coisas que tem vivido, que tem aprendido. Isso aqui para mim é uma aula também. Eu quero agradecer a cada um que está aqui online agora, o pessoal que foi passando, que vai assistir depois. Vocês são muito especiais. Eu quero pedir muito, assim, do fundo do meu coração, compartilhem essa live, vou salvar ela agora aqui, mandem para o maior número de pessoas, porque como nós falamos no começo, essa live ela é libertadora. Deus nos fez para vivermos uma vida feliz. Eu quero falar com cada um Uhum. aqui. Você É nasceu verdade. para ser feliz. Então, essa aqui é uma engrenagem, uma peça que você pode ajustar. Talvez como aquele que falou, né, que ela atendeu uma pessoa que passou 30 anos sem entender o perfil do marido, e quando ela entendeu, ela ajustou, ela começou a viver uma Uhum. vida feliz e abundante. Que É você verdade. usufrua desse conhecimento, né? Kelly, eu sei que a tua agenda ela é bem lotada, bem agitada. Obrigada por estar aqui conosco e você que está aqui também. Gratidão, Deus abençoe todos vocês e até o próximo mês, porque todos os meses a Kelly está aqui batendo cartão com a gente, trazendo um conhecimento maravilhoso que transforma nossas vidas. Viu, Isso Kelly? aí. Obrigada, viu? Um beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau.